A paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar o terceiro segredo da gratidão. Então, vamos estar estudando Malaquias capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Mas antes vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo direção ao Espírito Santo, ok? Então, Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento entregamos esse novo dia para que o Senhor venha nos direcionar, hoje e sempre. Pai, também te pedimos que nesse momento o Espírito Santo venha nos abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua Palavra, para que toda distração, tudo aquilo que queira fazer nesse momento, com que a Tua Palavra não entre dentro do nosso coração, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja repreendido, meu Pai. Que o Senhor nesse momento venha nos encher da Tua presença, que nesse momento, Pai, tudo aquilo que é nossa sabedoria venha afastar de nós e que seja o Senhor a nos ensinar com a Tua sabedoria. Meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também oramos que toda opressão, toda tristeza, nesse momento, o Teu sangue venha nos lavar para retirar de nós tudo aquilo que nos oprime. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estudar Malaquias, capítulo 3, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Então, diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então aqui podemos ver que esse povo estava numa fase onde falava assim: de que serve servir a Deus, obedecer a Deus? De que serve tanta lei, tanto mandamento, tanta obediência, se afinal os que fazem mal avançam na vida e eu, que estou sempre aqui a obedecer a Deus, parece que só tenho derrotas. Mas aqui Deus mesmo está a dizer. Porque, claro, os outros falavam como, por exemplo, e ainda assim, Deus vê como eles fazem a impiedade, fazem maldade, não? São soberbos, mas mesmo assim eles tentam a Deus e escapam. Deus não faz nada. Esse é o pensamento muitas vezes que nós já temos, ou que atualmente não, algumas pessoas podem ter, de dizer assim: para quê? Se tem pessoas que não obedecem a Deus, tem pessoas que são maus, prosperam na vida. E eu que tento sempre fazer coisas corretas, parece que não consigo avançar, parece que não consigo prosperar, parece que a mim me custa mais, tudo está trancado. Então hoje vamos colocar esses versículos em toda a área da nossa vida, mas principalmente na vida financeira, na prosperidade com Deus. Então, isso é o que muitas vezes acontece conosco. Nós vemos os outros fazendo maldades, eles já avançam, mas parece que para nós tudo é mais difícil, porque estamos a obedecer a Deus. Mas Deus aqui está a dizer assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Então nós temos que entender que quando nós obedecemos a Deus, que parece que a nossa bênção está a demorar, é porque Deus nos está a dar a estrutura. Quantas pessoas são ricas, têm prosperidade, porque uma coisa é ter prosperidade nesse mundo, com corrupção, com pisar o outro, com humilhar o outro, caluniar o outro para poder ter vantagem, com querer tirar o que é do outro, com injustiça, não? Para poder avançar, para poder prosperar, com enganar o outro em negócios que não são lícitos para poder prosperar. Mas quando chega a noite, essa pessoa não tem paz. Por mais que essa pessoa demonstre durante o dia que é assim ou tal, mas não tem paz. Porque não tem ninguém que faça coisas das trevas, coisas do mal, e tenha paz quando vai dormir. A sua consciência vai pesar. Porque sabe que essa prosperidade que conseguiu é uma prosperidade que conseguiu à base de maldição, à base de maldade. Então não é prosperidade. Essa pessoa não dorme bem. Acredita que não dorme bem, porque a consciência pesa. Todos nós temos uma consciência. A consciência pesa. E a fatura algum dia chega. Tem muitas pessoas que estão ricas, mas têm insônia. Estão com uma caixa assim, ao lado da cama, cheia de remédios para tomar para poder dormir, porque não conseguem dormir de tanta preocupação, de tanta insônia, de tanta ansiedade, de tanta depressão. Isso é prosperidade? Isso é prosperidade. Ter riquezas, mas ter que preencher a carência com viagens, com sapatos caros, com roupas caras. Ter que estar indo por fora buscar homens ou mulheres para se satisfazer, porque não é feliz nem com a mulher, nem com o marido. Ter uma família destruída, mas é rica, é o que importa. Os filhos todos destruídos. Isso é prosperidade. É isso que o mundo nos ensina. Ver a prosperidade como dinheiro, como ter abundância. Mas o oculto fica oculto, ninguém vê. Eu posso me vestir bem, eu posso me apresentar bem, mas no oculto sou uma pessoa depressiva, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa infeliz. Então, lutar para a nossa prosperidade, vida financeira, está muito bem. Para o teu sonho, muito bem. Para os teus projetos, muito bem. Mas tem que ser uma prosperidade com Deus. Então não vamos invejar, assim como esse povo está a invejar os ímpios, as pessoas que fazem maldades, só porque eles estão a prosperar e parece que Deus não está a fazer nada, parece que Deus não vê que eles estão a fazer maldade, mas mesmo assim prosperam. E nós não. Porque se Deus não colocou a mão neles ainda, é pela misericórdia. Se Deus ainda não fez a sua justiça, é pela misericórdia. É porque Deus está no tempo para ver se as pessoas se arrependem dos seus pecados. Assim como nós também às vezes cometemos erros, se nos arrependemos dos nossos pecados, para vir por um bom caminho. Por isso que Deus ainda não colocou a mão. Mas tudo que plantarmos agora, lá na frente vamos colher. Então, talvez a pessoa nem plantou com maldade. Mas a pessoa só quer a parte do dinheiro. Mas de Deus não quer nada. E sempre digo, Deus não é religião. Deus não é religião. Deus é comunhão. Porque nós, quando temos uma comunhão com Deus, já é diferente dos ímpios. Diferente das pessoas que praticam a iniquidade. Por quê? Porque essas pessoas não têm paz. A consciência está pesada. As pessoas vão dormir, mas tem que ser à base de remédios. Para ser feliz tem que ser à base de viagem. Quando volta de viagem estão tristes outra vez. À base de comprar roupas caras e sapatos caros. À base de ter que pagar outras pessoas para que possam satisfazer as necessidades deles, prazeres. Então, afinal, essa prosperidade não tem felicidade. De que vale uma prosperidade sem felicidade? A prosperidade verdadeira tem que ter felicidade, tem que ter paz. Vai ter tribulações, vai ter lutas, vai ter, mas tem que ter essa paz, essa felicidade, que só Deus pode dar, só o nome de Jesus pode dar. Então, por isso que Deus, quando tu vês uma pessoa ímpia, uma pessoa má a ser prosperada, não invejes, nem critiques. Porque essa pessoa não tem paz. Essa pessoa má, que tu achas que avança mais que tu achas que tu sofres para poder ter o teu pão de cada dia, mas o outro parece que com tanta facilidade, porque vai na base da mentira, na base da falsidade. Não sintas inveja.
Deus não tem misericórdia para ver até onde essa pessoa vai, para ver se essa pessoa desiste antes de tempo, antes de cair no buraco. Porque Deus também já teve misericórdia conosco. Então, nós temos que entender que aqui, quando Deus disse que vamos ver a diferença entre os que servem e entre os que não servem. Sandra, mas eu não sirvo a Deus. Como é que é isso? Essa parte aí do versículo eu não estou a entender. Aqueles que servem a Deus, não tem que ser servir a Deus numa igreja, num altar. Aqueles que servem a Deus é aquele que obedece. Servir a Deus é obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, temos o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E ao ter o caráter de Jesus, automaticamente, vamos seguir o caminho de Deus. As nossas atitudes vão ser atitudes que agradam a Deus. O nosso comportamento, tudo que nós venhamos a fazer, vai ser de acordo com o caráter de Deus. Então, aí automaticamente já estamos a servir a Deus. Porque tudo que Deus vai mandar na sua palavra, nós vamos fazendo aos poucos. E isso é que agrada a Deus. Porque se Deus está a dizer assim, não roubar, eu não vou roubar. Mesmo que esteja necessitado, não vou roubar porque eu sei que meu Deus proverá. Então, automaticamente já estou a servir a Deus. Porque estou a servir a Deus com a minha vida. Estou a ofertar a minha vida. Porque a maior oferta que podemos ofertar a Deus é a nossa vida, a nossa alma, o nosso dia a dia, o nosso momento em segredo para ver como é o nosso comportamento. Como é o nosso comportamento quando o outro vem nos agredir. Clamamos a Deus, pedimos a Deus misericórdia e que Ele venha nos defender ou vamos com vingança para o outro. Como é o nosso comportamento quando o outro nos fere e ficamos com essa mágoa aí dentro? Entregamos a Deus essa mágoa, esse rancor, esse ódio ou ficamos com ele aqui dentro? Então, temos que entender que servir a Deus é ter o caráter dele. É ter essa atitude que Ele quer que nós venhamos a ter. E se a nossa bênção demora mais que a bênção do outro que é mau, é porque Deus não vai dar a primeira estrutura. Porque não é a mesma coisa que um empresário que subiu a escada assim, subiu lá em cima e teve uma empresa sem estrutura. E de repente a empresa começa a ir à falência, de que um outro empresário que é estruturado por Deus, subir escalão por escalão, escada por escada. Em cada escala que ele vai subindo, ele vai vendo dificuldades, ele vai vendo tribulações, ele vai vendo exemplos, ele vai vendo maus exemplos, ele vai vendo diferentes coisas. Então, quando ele chega lá em cima, ele já é uma pessoa sábia, com a sabedoria de Deus, sabedoria divina. Então, quando ele pegar tudo que ele pegar nas suas mãos, ele vai estar edificado. Ele não vai deixar as coisas e as oportunidades escaparem das mãos dele, porque ele sabe o que passou durante todo o processo, durante todo o caminho. Ele sabe o que custou. Então não vai gastar o dinheiro porque sim, não vai fazer as coisas porque sim, não vai ser influenciado porque essa pessoa me quer influenciar para eu fazer isso ou outro, não. Ele vai ir como Deus quer que ele vá, porque ele sabe o processo que passou, ele sabe a necessidade que passou. Então temos que entender que se a nossa bênção está a demorar, é porque Deus que nos quer dar a estrutura, para que depois a bênção não escape da nossa mão. Para que depois não pensamos que somos o tal, o superior, e depois deixar que Deus fique de lado e começamos a andar sozinhos, pensando que a nossa sabedoria é suficiente. Mas tudo que é bom vem de Deus. A sabedoria, a inteligência, tudo que é bom vem de Deus. Nós não temos nada. Uma vez mortos, tudo isso vai para Deus outra vez. Sabedoria, inteligência, tudo isso vai para Deus. Porque tudo que é bom é de Deus. Porque é Ele que nos dá. Ok? Então, se Deus está dizendo na sua palavra que Ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que o servem e aqueles que não, Ele vai fazer porque é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas para isso temos que colocar a obediência em prática. Obedecer a Deus. Porque a prosperidade verdadeira é quando temos paz. É quando a nossa consciência está limpa. É quando eu pego no meu salário e digo assim, eu trabalhei para isso. É quando eu pegar no meu salário, ir para a minha casa, e a minha casa ser um cantinho do céu, eu ter paz. É quando eu pegar nesse dinheiro e falar assim, olha, pai, esse trabalho não é um trabalho que eu gostaria de continuar nele. Esse trabalho não tenho tempo para estar com meus filhos. Esse trabalho é um trabalho que, sinceramente, eu estou aqui, não valorizam o meu trabalho. É um trabalho que me despreza, me humilha.
Mas, meu Pai, eu tenho fé que o Senhor vai me dar algo melhor. E para Deus nos dar algo melhor, nós temos que entender que primeiro temos que, como é que eu posso dizer? Temos que valorizar esse trabalho que agora não gostamos. Esse trabalho que não gostamos, agora mesmo, vamos dar o nosso melhor. Vamos, tudo que viemos fazer, mesmo que a tua colega vai fazer ao contrário, mesmo que a tua colega não gosta muito de trabalhar, mas parece que todo mundo dá mais mérito para ela, de que para ti que trabalhas melhor, faz o teu melhor. Quando fizeres, não faça para o teu chefe, nem para ninguém. Faça como se fosse para a tua casa, como se fosse para a tua empresa. Faça para Deus. Não faça para os homens, faça para Deus. E Deus que vem no segredo, aí no secreto, Ele vai te exaltar no público. Ele vai mostrar o teu trabalho no público. E Ele vai buscar algo melhor para ti. Mas antes de buscar algo melhor para ti, é no pouco. Porque quando Deus é assim, Ele vê como nós valorizamos as coisas no pouco, como nós obedecemos a Deus no pouco também, para poder nos dar coisas maiores. Se no pouco somos fiéis, se no pouco somos obedientes, lá no muito Ele vai ter confiança para nos dar. Mas quando Deus vê que no pouco nós não somos fiéis, no pouco reclamamos, no pouco murmuramos, então não adianta Ele dar muito, porque temos que valorizar o pouco. Então esse trabalho que tu não gosta, esse trabalho que te dá dor de cabeça, agradeça a Deus. Meu Pai, obrigado por esse trabalho. O Senhor sabe como eu sofro com esse trabalho, mas eu tenho fé que o Senhor vai me dar algo melhor. Em vez de murmurar, eu começo a agradecer a Deus. E Deus vai te abrir mais portas. Deus vai te abençoar. Mas para isso temos que deixar de amaldiçoar esse trabalho, de murmurar sobre esse trabalho, porque senão não vamos avançar. Senão vamos estar sempre na miséria, senão vamos estar sempre nesse mesmo trabalho. Porque o deserto é assim. O deserto, por enquanto estamos a reclamar, vamos ficar aí. Mas quando começarmos a louvar a Deus pelo pão de cada dia, Ele vem, põe a mão e nos dá algo melhor. Mas por enquanto estamos a reclamar, vamos ficar aí no deserto. Porque a murmuração é isso que faz, traz maldição. Faz com que a pessoa permaneça no mesmo buraco até ela parar de reclamar. Entende? Então, e é como por exemplo, agora mesmo caiu um balde de água no chão. Eu sei que tenho que secar essa água, mas se eu continuar a reclamar, a água continua aí no chão. Eu estou a reclamar porque tiraram a água no chão. Ou mesmo eu tropecei e a água caiu no chão. Mas por enquanto eu não limpar, fica lá no chão. É a mesma coisa. Por enquanto eu não parar de murmurar e tomar uma atitude de ver que tenho que seguir em frente, mas Deus vai me honrar, seguirei na miséria, seguirei aí no mesmo buraco. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele é poderoso para nos dar coisas melhores. A prosperidade é quando temos paz, quando a nossa consciência está tranquila. Ah, Sandra, mas eu sou uma pessoa próspera porque eu tenho isso, tenho outro, então não me falta de nada. Amém, glória a Deus. Mas vê lá se a tua prosperidade tem felicidade, tem consciência limpa, tu podes dormir pela noite. Vê lá se a tua prosperidade não está cheia de ansiedade, se ainda não tens carência, porque é assim, quando nós vamos com carências, junto com a nossa prosperidade, não nesse caso financeiro, nós sempre vamos estar insatisfeitos. Por quê? Porque é uma prosperidade em que nós não temos a Deus ao nosso lado, não temos o Espírito Santo para nos assessorar, para nos guiar. Mas quando temos a Deus ao nosso lado, agradecemos por tudo. Meu Pai, obrigado. No pouco e no muito. Meu Pai, obrigado. Agradeça a Deus no pouco e no muito. E lembra, aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. Ok? Então, em vez de murmurar, de criticar, vamos agradecer a Deus, mesmo que nesse momento a nossa vida financeira esteja de cabeça para o ar, e vamos pedir a Deus para que seja Ele abrindo portas, abrindo os caminhos, e parar de murmurar e entender que uma vez parando de murmurar, criticar, reclamar, Deus já abre portas. Meu Pai, abre portas de emprego, abre portas, meu Pai, aonde eu não estou a conseguir, aonde já bati várias vezes, porque às vezes batemos numa porta, Deus não abre, mas não é porque Deus não nos ama, é porque essa porta vai ser de destruição para nós. Deus tem uma porta maior, uma porta muito melhor do que aquele que estamos a pensar em abrir. Então vamos deixar que seja Deus abrir a porta, e para isso vamos entregar para Deus, e Ele vai abrir a porta de emprego. Clama a Ele, que Ele é fiel. Mas para isso temos que entender que Ele fará uma diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não. A tua prosperidade vai vir com paz, vai vir sem ansiedade, vai vir sem preocupação, com tribulações sim, mas tu vais ter paz. Vais ter a consciência limpa. Ok?
Então, deixa Deus trabalhar e começa a agradecer a Deus por que já tens. Começa. E profetiza. Se ainda não tens, profetiza que o teu Deus vai te honrar, vai te dar um trabalho melhor. Mas para isso temos que obedecer. Para que Ele possa fazer a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, meu Pai, por mais uma direção. Meu Pai, te pedimos que nesse momento que o Senhor venha abrir portas de emprego, venha abrir portas, meu Pai, aquelas portas que estão fechadas, que ainda não se abriram, se não é da vontade do Senhor, que se mantenham fechadas, meu Pai. Que seja o Senhor abrir portas para a nossa vida, que seja o Senhor a nos dar a direção de saber aonde temos que ir, meu Pai. Meu Pai, nós queremos prosperidade com o Senhor, porque de que vale ter toda a riqueza desse mundo, mas ser infeliz, não ter paz, ter a consciência suja, meu Pai. Ser depressivos, para dormir ter que estar à base de remédios, meu Pai. Não. A prosperidade com o Senhor não é assim. A prosperidade com o Senhor traz paz, traz alegria. Sabemos que passaremos por tribulações, por dificuldades, mas também sabemos que se pararmos de murmurar, se pararmos de criticar, Pai, o Senhor vai nos dar o melhor desta terra. Então que cada um aqui possa receber o melhor desta terra, mas a partir do momento que nós possamos entender que primeiro é a obediência ao Senhor. Primeiro é andar no caminho reto, no caminho justo, no caminho da obediência à Tua palavra. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, também nós nesse momento entregamos a nossa saúde. Que o Senhor venha restaurar a nossa saúde e venha nos dar a direção para a nossa saúde. Que toda doença, Pai, toda doença, porque o Senhor levou tudo na cruz. Meu Pai, então nós pedimos que toda doença, que nesse momento parece que não tem cura, parece que não vai avançar, parece que não vai melhorar, meu Pai, que o Senhor venha restaurar a nossa saúde e nos venha dar a direção de como cuidar da nossa saúde. Também oramos por cada um dos nossos familiares, meu Pai, principalmente aquele que é mais difícil lidar com ele, que o Senhor venha restaurar o seu coração, assim também como o Senhor venha limpar o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, e que possamos perdoar essa pessoa, e possamos cada dia orar por ela, e pedir que o teu Santo Espírito venha habitar dentro de cada um de nós. Meu Pai, nesse momento também oramos por aqueles que estão oprimidos, perdidos, cheios de ansiedade, cheios de opressões. Meu Pai, que o Senhor venha libertar com o sangue de Jesus. Que o Senhor venha queimar tudo aquilo que não vem do Senhor. Mas sim, que essa pessoa possa sair daqui liberta, livre de toda opressão, de tudo aquilo que tenha tirar a sua paz e o seu sono. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, a paz do nosso Senhor Jesus, que tenham um bom dia e lembrem, prosperidade com Deus é muito melhor do que a prosperidade que vamos sozinhos, pela nossa direção, pela nossa sabedoria. Porque quando temos prosperidade com Deus, ninguém toca. Não tem inveja, não tem bruxaria, não tem maldade, não tem maus olhos que vai tocar naquilo que Deus nos deu. Então, por isso ele diz, vereis a diferença entre aquele que me serve e aqueles que não. Então vamos obedecer a Deus para ver como Deus é bom, para ver como Deus vai colocar a mão naquilo que nos está a faltar, porque Ele nos dá o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia que Ele nos dá vem sem preocupação, porque nós confiamos que se hoje está a faltar alguma coisa, amanhã Ele proverá. Então vamos viver com o pão nosso de cada dia. Com o pão que Ele nos dá hoje, aproveitamos e valorizemos. Amanhã Ele nos vai dar o outro pão. Ok? Deus te abençoe e bom dia.